no pântano artificial da Arena da Baixada, um jogo em que o Corinthians teve que se matar para ganhar por 1-0, e veio jogar no Canindé, na casa da Lusa, que passou a semana treinando, jogando o jogo da vida neste ano da Portuguesa, para voltar a ser grande, a ficar entre os 4. Corinthians poupou alguns jogadores, fez uma partida muito ruim, não há o que justifique, mas nem mesmo o cansaço ou a preguiça, se dê o nome que você quiser. E, curiosamente, né, sem querer ser estraga-prazeres, de fato, mais uma vez, né, o Hugo pegou 3 pênaltis, agora são 14 pênaltis defendidos com a camisa do Corinthians em 101 jogos. É extraordinário. Agora, um dos pênaltis, o primeiro, durante o jogo, ele pegou depois de ter cometido mais um pênalti infantil. Isso é preciso lembrar. O jogador da Lusa já tinha perdido o ângulo, estava saindo pela linha de fundo e tinha 2 zagueiros corintianos na cobertura. E mesmo assim ele fez o pênalti. Já havia acontecido isso no jogo contra o Bragantino, se não me engano. Pegou. E o Corinthians se classificou. Claro que entre pegar o Novo Horizontino, por mais que o Novo Horizontino seja o líder do campeonato, em Novo Horizonte. Ontem, por exemplo, mesmo sem sol, nublado, com chuva, sensação térmica era de 34 graus. O Corinthians vai jogar em Belo Horizonte no meio de semana contra o Cruzeiro do Tite. Precisando se recuperar diante da sua torcida. E depois vai a Novo Horizonte, que é um outro, é um esforço quase igual ao de ir para Belo Horizonte. Não sei se irá de voo fretado, se não, até Rio Preto, não sei. O que eu sei é que o que está se exigindo do Corinthians, com as suas limitações, neste momento, é alguma coisa sobre-humana. E, de certa forma, o melhor que poderia acontecer para o Corinthians era ser eliminado ontem nos pênaltis. Acabou. Caiu nos pênaltis, não tem mais que disputar o campeonato estadual que ele ganhou no ano passado e focar naquilo que importa. Mas não. É claro que vai jogar a valer o Campeonato Paulista, porque chegou à semifinal, né? Não há de querer ser eliminado pelo Novo Horizontino. E ainda tem uma possibilidade, não é? Arnaldo Tironi, a possibilidade de o Corinthians ganhar do Novo Horizontino durante o tempo normal, o São Paulo eliminar o Palmeiras nos pênaltis e o Corinthians ir para a final com o mando do segundo jogo em Itaquera. Existe até essa hipótese. Eu acho pouco provável, porque vejo o Palmeiras como favorito e vejo, é claro, o Novo Horizontino também como favorito, como via contra o Santos. Mas também via o Bragantino como favorito contra o São Paulo, e o São Paulo despachou mais uma vez o Bragantino na hora H, né? A camisa não pesa, né? Ou a camisa não leva o time adiante. Mas, como jogo de futebol, não foi um bom jogo, diferentemente do jogo de Bragança, diferentemente do jogo do Palmeiras. Você disse, não teve nem graça. Vai perguntar para o palmeirense se ele achou sem graça o 4-0 em Barueri. Achou engraçadíssimo, ainda mais com a estreia do Arias, primeira bola que pega, faz o que fez e toma o pênalti. Enfim, é isso. Temos aí, é claro que são semifinais palpitantes. São, evidentemente são, mas é muito sacrifício para pouco lucro. Muito bem, Mauro, já que você falou sobre a enquete, imagino quem você votaria como o pior que jogou, o Corinthians não jogou muito futebol, não, e passou. Vai ter que jogar mais, hein? Mesmo sendo contra o Novo Horizontino, time pequeno e tal. Eu acho curioso no Corinthians é que, não é o caso do Juca, evidentemente, mas assim, a tolerância que existe com o jogo ruim. Sabe, resultado, jogou bem, essa conversa, maloqueiro, sofredor. Gente, o time do Corinthians, principal, o time titular, tem bons jogadores, não é um time barato, não é um time de pernas de pau. Jogou contra uma equipe muito simpática, portuguesa, legal, torcida, o Flávio Gomes e tal. Mas, cara, é um time da Série D, né? Que há pouco tempo estava sem série.
É a mesma coisa que o Flamengo e Madureira. Se você pensar no estágio técnico das equipes, não tem muita diferença, não. Então você vê o Corinthians sofrendo demais e não tomou 2-0 porque perdeu o pênalti, né? Poderia ter perdido no tempo normal. Empata na última bola, tem um componente emocional, que você falou aí da mensagem que o rapaz mandou, né? Tem emoção, mas se você analisar friamente, não é para ter emoção. É para o Corinthians ganhar da Portuguesa. Chegar, bater 2-0 tal, por exemplo, liquidar e ir embora para casa com a classificação. E é aquela coisa sofrida. Eu estava reparando, na apuração das escolas de samba de São Paulo, houve um momento que a Mocidade Alegre, que foi campeã de novo, né? Escola do nosso amigo Raí Monteiro, ela estava lá em primeiro e os Gaviões estavam uns 3 décimos atrás. Aí encostou, ficou um décimo. Aí uma das pessoas que estava na transmissão falou, porque é sempre assim, sofrido. Essa conversa de que o Corinthians é sempre sofrido, essa é uma conversa fiada, gente. Por que tem que ser sempre sofrido? Sofrido porque você tem um time ruim, aí você vai sofrer. Mas você tem Memphis Depay, tem o Rodrigo Garro, você tem o Bidu, você tem o Hugo pegador de pênalti, que no jogo em si, de fato, é um goleiro não mais que razoável, mas nessas horas ele é excepcional. Sempre ele faz a diferença. Você tem bons jogadores, o Alan que foi agora é bom jogador. É que no Flamengo a torcida começou a pegar no pé, ele se machucou muito, mas ele não é mau jogador. O Corinthians tem bons jogadores. E a Portuguesa é um elenco muito mais modesto, mas sempre é essa história. Eu acho que isso aí acaba sendo assim, uma espécie de uma licença para matar, ou seja, para matar o futebol. Pode jogar mal, que está tudo bem, não tem problema. É o Corinthians, então o Corinthians é sofredor, maloqueiro. Essa conversa está um pouco desgastada demais. Está na hora de a gente cobrar um pouco mais de futebol, do campeão da Copa do Brasil, do campeão da Supercopa, do campeão paulista. Gente, ele é campeão de 3 taças aqui no país. E qualquer coisa está bom. Qualquer coisa está bom. Muita gente se tolera e tudo isso vira até um aspecto positivo quando não é. É negativo. Se o Palmeiras jogar mal amanhã com o Arias e com o Andréas e seus Blue Caps lá, ou Green Caps, sei lá, o que vai acontecer? A gente vai falar, não está bom. O Flamengo, putz, a gente cai de pau. Então por que o Corinthians sempre tem que ter essa história de que está bom, qualquer coisa está legal e tudo mais? Acho que realmente ontem foi de novo. Passou, mas passou assim... Sabe, quando fica em recuperação, vai para a última prova, ainda no conselho de classe, senão era para ser reprovado. E convenhamos, há uma diferença muito grande entre os dois times. E agora, o ponto também que vale a pena frisar do jogo de ontem, as duas torcidas. O que eu vi de gente aqui de São Paulo, assim, maravilhada, que legal, 2 torcidas, tudo bem, mas quando a gente cai de pau na torcida única, essa galera não vem junto com a gente. Inclusive, alguns colegas na mídia. Né, que na hora de comprar essa briga não compra, mas quando vê 2 torcidas, aconteceu naquele Palmeiras e São Paulo da Supercopa 2 anos atrás, e agora novamente. Claro que é legal, claro que é possível. Cabe às ditas autoridades de segurança dar segurança às pessoas e fazer a coisa direito, como acontece em várias partes do mundo. Isso de fato foi legal, como teve o Palmeiras visitando o Canindé, né, no comecinho do campeonato, e agora o Corinthians nesse jogo, permitindo 2 torcidas, a mobilização da torcida Portuguesa, que é pequena, mas todo mundo foi lá e tal, e foi bem legal, de fato, foi uma coisa diferente. E, gente, isso é muito grave. A gente acha excepcional, parece uma coisa do outro mundo, um jogo de futebol com um torcedor visitante. Porque as pessoas torcem pelo time da mesma cidade. Para pensar, o que tem de mais nisso? Não, aqui em São Paulo, porque são 10 anos de torcida única, isso é visto como algo excepcional. E aí as pessoas acham legal. Por que acham legal? Por que não está na hora, depois de uma década, de encontrar uma solução que não seja essa coisa tacanha, que é a torcida única, que mata o futebol, que aumenta a intolerância, que cada vez torna mais difícil para o camarada que faz o gol, o jogador, celebrar o gol, porque ontem o Vitinho teve para que lado correr. Mas se fosse só a torcida da Portuguesa, ele ia correr para onde? Aliás, ontem o Hugo muito ofendido de forma pesada ali por alguns torcedores também da Portuguesa no final, né? Achei um pouco exagerado também. Mas enfim, saiu classificado, ele deve ter dado muita importância para os caras, não. Joga mal e ganha. Esse é o Corinthians, Arnaldo. Eu sei que você está me provocando. Eu costumo dizer que eu tendo esse ponto do Mauro, desse certo romance que existe com as vitórias e classificações do Corinthians sem jogar bem. Isso de fato é um fenômeno histórico. Talvez seja o único grande clube do país capaz de ganhar jogos e campeonatos sem jogar nada. Isso aconteceu várias vezes. Não só com o Corinthians, né, mano? Não só com o Corinthians. Com vários times. Todo time grande já ganhou. É que o Corinthians, isso se repete. Vamos pegar a semana do Corinthians. O Corinthians jogou nada na Arena da Baixada. Nada. Ganhou 3 pontos. Não jogou nada no Canindé, está classificado. Né? Então, a semana, não foi só esse jogo, não. O Corinthians passou uma semana, deu tudo certo em termos de resultado, sem jogar bulhufas. Né? Agora, para ser campeão mesmo, paulista que seja, ele vai ter que jogar alguma coisa. Para ganhar 2 jogos do Palmeiras, ele vai ter que jogar alguma coisa. Sim.
Pode ser até o São Paulo, ele vai ter que jogar alguma coisa. Eu sei que a questão do Novo Horizontino, embora o Juca tenha falado, o Novo Horizontino não vai mais jogar às 4 da tarde contra o Corinthians. O jogo vai ser à noite, numa circunstância diferente, em Novo Horizonte. É curioso, se o Corinthians pegasse qualquer outro adversário, São Paulo ou Palmeiras, não teria torcida do Corinthians. Agora vai ter torcida do Corinthians, majoritariamente no Novo Horizonte, como tinha ontem. Aliás, então, é outra questão de desequilíbrio técnico nesse campeonato. É né? evidente. Além daquela questão que você já destacou lá atrás, que nem todo mundo se enfrenta e gera algumas distorções, né? Times do interior que pegaram nenhum grande, pegaram um grande, outros pegaram... Os grandes todos se mataram. Pior ainda é a Ponte, por exemplo, também entra no caso de não ter torcida. A Portuguesa virou exceção, porque Guarani e Ponte também entraram nessa coisa da torcida única. Enfim, tudo isso. Mas o Corinthians teve torcida maciça no Canindé e vai ter em Novo Horizonte. O São Paulo se classificou melhor que o Corinthians. Não vai ter torcida contra o Palmeiras. Né? Então é uma bizarrice completa o que acontece. É uma gincana. E o Corinthians, nessa gincana, e eu achei interessante a entrevista do Dorival, porque foi perguntado a ele, qual a prioridade da semana? Cruzeiro ou Novo Horizontino? Ele ficou pensando, qual seria a sua? Porque ele está num dilema, né? Porque normalmente ele, Dorival, nos times em que vinha dirigindo, prioriza as Copas, a taça, a coisa que está mais perto, e não os pontos corridos. Dessa vez, nesse ano, eu tenho que ser justo. Nos jogos do Brasileiro, o Corinthians foi com força máxima nos 3. E revezou times muitas vezes no Paulista. Agora é uma semifinal, acho que é outra coisa. Então veremos como é que ele vai fazer com Mineirão e Novo Horizonte. Agora, eu acho que sim, o time, assim como os outros paulistas, está sendo submetido a um calendário massacrante, exigente e tudo mais, mas nesse campeonato, a vida do Corinthians, como tabela, é muito mais simples, está sendo muito mais simples que a vida do São Paulo, por exemplo. Então, e o São Paulo, se for responder a enquete, está jogando mais que o Corinthians. Futebol. Está jogando mais que o Corinthians. Mas isso, na verdade, nas gincanas pouco importa. Eu acho que a exigência vai ser, aí não tem como fugir disso, se o Corinthians for à final e tiver que jogar 2 partidas contra São Paulo ou Palmeiras. Aí ou joga, porque não vai ser só na... Né? O gol. Mas aí a gente estava também conversando eu e o Danilo antes, o Corinthians na gincana está preparado. O São Paulo e o Palmeiras não. O São Paulo e o Palmeiras não tem campo para jogar. Né? São Paulo e Palmeiras chegaram nessa situação, cada um por sua incompetência, o São Paulo por esse contrato bizarro, né? Com a Live Nation de shows, gestão Casares, e o Palmeiras com esse negócio que o Palmeiras vai reformar o Allianz Parque. Não tá, tem show todo dia lá, tava lotado no sábado, arrebentaram lá, todo mundo... E não tem jogo no Allianz Parque e não terá jogo. Aí, assim, o São Paulo talvez nem tenha o direito de fazer um jogo em casa. Se ele for eliminado pelo Palmeiras, não tem como. O Palmeiras não, ele já faria essa semifinal com o São Paulo no Allianz e, avançando, jogaria uma final na sua casa. Ele talvez tenha que jogar em Barueri. É surreal. E também nesse aspecto existe talvez um conformismo, né? Em relação ao mando do Palmeiras e como é que foi acontecendo essa segunda casa, Barueri também tem a grama sintética e tal. Eu acho uma coisa inacreditável. E o Danilo até falou, o Abel citou um pouco isso pós-classificação diante do Capivariano. Eu vejo nessas semifinais, até por o que não está jogando o Corinthians, pelo fato do São Paulo ser visitante quase sempre, o Palmeiras favorito sim a ganhar o título paulista, porque afinal, além de tudo, tem o melhor time e os melhores jogadores.